Fala galera, beleza? Então vamos continuar aqui. Agora vamos falar sobre velocidade média, né? A gente já viu o que é movimento, já viu que o movimento depende de referencial, né? E viu que ele depende da posição, né? O que está em movimento? Estar em movimento é variar a posição no intervalo de tempo. E aí, a principal grandeza que a gente vai estudar relacionada ao movimento é a velocidade. E para a gente começar a estudar velocidade, a gente vai começar falando sobre a velocidade média, né? A velocidade média é uma grandeza que a gente estuda há muito tempo, né? Desde lá do sétimo ano. A gente viu que a velocidade média era o que? Era a distância dividido pelo tempo, né? Mas aí, para a gente começar a estudar isso aqui na física, a gente tem que lembrar que toda grandeza é importante a gente classificar se ela é escalar ou vetorial. E a velocidade é uma grandeza vetorial. Então, assim, importa o sentido e direção, né? Um carro andar para a direita não é a mesma coisa que ele andar para a esquerda. E por causa disso, a gente vai usar, ao invés de distância, ΔS, variação da posição. Daqui a pouco a gente vai ver a importância de usar ΔS ao invés de distância, tá? Mas vamos lá. A velocidade média, ela é uma taxa de variação, ela é uma rapidez, né? É a rapidez que uma posição varia em função do tempo. A forma de calcular é essa daqui, ó. É a distância, né, a variação da posição, dividido pelo tempo. Então, ó, Vm, velocidade média, ΔS, variação de posição, e ΔT, né, a variação do instante, né, o tempo que vai demorar. Bom, então vamos aplicar logo isso aqui, ó. Determine a velocidade média de um carro que andou 200 km em 5 horas, né? A velocidade média, ela vai ser o ΔS dividido pelo ΔT. Quando você olha uma questão, a primeira coisa que você faz é tentar destacar as informações relevantes, né? Em física, elas são grandezas físicas, então assim, tudo que é número provavelmente é importante para a questão. Então você vai sublinhando, vai circulando, destacando e dando nome, ó. 200 km é o quê? É o ΔS, a distância que ele percorreu. 5 horas é o quê? É o tempo, é o ΔT, né? E aí, olha só, o ΔS, variação da posição, vocês sabem que é posição final menos posição inicial. Mas de vez em quando, a questão, ela quer apenas que você fale da distância, então ela vai te dar direto o ΔS. Então você não precisa nem se preocupar se a posição inicial dele é uma ou é outra, não faz diferença. Você pode usar apenas como a distância. Bom, então olha só, vamos botar aqui na fórmula. ΔS fica em cima, ΔT fica embaixo. Então, ó, 200 dividido por 5. Aí você faz a conta, 200 dividido por 5, né? E vai ter a sua velocidade média, né? 200 dividido por 5 vai dar 40. E agora vamos colocar a unidade. Qual é a unidade que a gente vai usar aqui, ó? Em cima é a distância, né? A distância está usando qual unidade? Quilômetro. Então vou botar, olha, quilômetro em cima, né? Só que embaixo é uma outra unidade que a gente vai estar usando, ó. Embaixo é o ΔT, que está em hora. Então a gente vai colocar embaixo hora. Como é embaixo, a gente vai botar uma barra, né? Então vai ficar quilômetro dividido por hora. Então a resposta vai ser, ó, 40 km por hora, tá? Outro exemplo, ó. Determine a velocidade média de uma mosca que andou 70 metros em 2 minutos. Primeira coisa, destaca informação importante, né? Então, 70 metros é o quê? É a distância que ela percorreu. 2 minutos é o quê? É o tempo que demorou, né? Velocidade média vai ser o ΔS dividido pelo ΔT. Então, você bota lá, ó, 70 dividido por 2. Quanto que é 70 dividido por 2? Vai dar, ó, 35, né? Em cima tem o quê? Em cima é a distância. Qual é a unidade da distância? É metro. Então vai ficar, ó, metro em cima, né? E embaixo vai ficar o quê? A unidade que a gente está usando é minuto. Então vai ficar metro por minuto. É muito raro acontecer essa unidade, mas não é difícil de compreender, ó. Basicamente a unidade você coloca dessa forma, você vai substituindo na fórmula. E aí vamos tentar interpretar isso, né? O que é 40 km por hora? Significa que a cada uma hora, né, em média, esse objeto ele vai andar 40 km. Significa que é sempre 40 km em uma hora? Não, isso aqui é uma média, né? O carro ele pode ter ficado rápido no início, depois ele ficou mais devagar, né? Quando a gente fala uma velocidade média, não significa que ele vai ter sempre a mesma velocidade, é apenas uma média, né? Então olha só, 40 km por hora, a cada uma hora anda 40 km. 35 metros por minuto significa o quê? Que a cada 1 minuto ele anda em média quanto? 35 metros, tá?
Exemplo 3. Determine a velocidade média de um inseto que andou 8 metros em 4 dias. Então vamos lá. 8 metros é o quê? Distância, né? Então, ó, delta S. 4 dias. Dia é o que? É tempo. Então, ó, delta T. A velocidade média vai ser a distância dividido pelo tempo, né? Quanto que é 8 dividido por 4? Ó? Vai dar 2. Qual é a unidade? Em cima vai ser metro e embaixo vai ser, ó, dias. É muito esquisito, né? Mas não é difícil de entender, ó. 2 metros por dia, né? Significa o que isso? Que a cada um dia, esse inseto ele anda 2 metros em média, né? Então, em um dia ele andou 2 metros, em 2 dias ele vai andar 4 metros, em 3 dias 6 metros e por aí vai, ok? Vamos continuar aqui, ó. Próximo exemplo. Determine a velocidade média de um carro que andou 48 decâmetros em 6 segundos, né? Decâmetro, DA o símbolo, deca, né? Metro. Então, 48 decâmetros em 6 segundos. Só que tem um OBS aqui, uma observação, ó. Dê a resposta em metro por segundo. Metro por segundo é a unidade padrão no SI. Lembra do SI? Então, a resposta tem que ser dada em metro por segundo. Então, primeiro, vamos ver o que a gente quer aqui, ó. 48 decâmetros é a distância. 6 segundos é o tempo, né? Então, olha, a distância é 48 decâmetros. Só que para eu colocar a resposta em metro por segundo, eu posso usar decâmetro? Não, tem que estar em quê? Em metro. Então, vou ter que passar esse decâmetro para metro, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Ó, vou botar só aqui o ΔT para deixar destacado, né? 6 segundos e vou botar lá, ó. Vamos armar a tabelinha. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Não vou nem colocar o resto porque já está bom. Aí, olha, aonde que está a vírgula no 48? No final do 8, né? Então, o 8 vai ficar no decâmetro. O 4 está à esquerda, então bota aqui. Eu quero passar para metro, então vou complementar até o metro. Vai ficar, ó, 480 metros. Agora que a distância já está em metro, vamos ver agora o tempo. O tempo está em segundo? Tá, então tá ótimo. Vamos fazer a conta. Velocidade média vai ser a distância 480 dividido pelo tempo 6. 480 dividido por 6 vai dar quanto? Ó, vai dar 80. E aí, agora em cima a gente está usando o quê? Metro. Então vai ficar metro. E embaixo, um quê? Segundo. Né? Então, vamos botar o segundo aqui. Então, 80 metros por segundo. Né? E o exemplo 5, ó. Determine a velocidade média de um carro que andou 800 km em 24 minutos. E a questão agora, ela quer que a resposta esteja em quilômetro por hora. Então, vamos lá. Ó. Distância, 800 km. Tempo, 24 minutos. Né? Então, ó, distância, 800 km. E tempo, ó, 24 minutos. Acontece que para usar quilômetro por hora, distância tem que estar em quilômetro. Ok, está em quilômetro. E o tempo, ele tem que estar em quê? O tempo tem que estar em hora, só que ele está em minuto. Como é que eu passo de hora para minuto, de minuto para hora? Como é que eu faço isso? Bom, existe uma coisa que muitas pessoas fazem errado. Eu vou colocar aí, mas está errado, tá? Muitas pessoas acham que é só você andar a vírgula, né? Então, assim, 24 minutos é a mesma coisa que 0,24 horas? Não, tá errado. Não é isso, né? Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma regra de 3, ou então a gente vai dividir, né? Por exemplo, 60 minutos não é uma hora? O que você fez para chegar em uma hora? Você dividiu por 60. 120 minutos não são 2 horas? O que você fez? Você dividiu 120 por 60 e deu 2, né? Então, para você achar minuto, quer dizer, para achar em hora esses 24 minutos, é só você dividir, ó, por 60, né? Vamos lembrar como é que faz essa divisão. Eu sei que a gente pode esquecer de vez em quando, ó. Então, vamos lá. 24 dividido por 60, né? 60 não dá para tirar o 2, não dá para tirar no 24. Eu vou botar um zero aqui, botar o 0, né? Aí, vamos lá. 240 dá? Dá. 60 vezes 1, 60. Vezes 2, 120, vezes 3, 180 e vezes 4, né, 240, tá? Menos 240 vai dar 000. Vamos botar um ETzinho aqui, tranquilo? Então, ó,
igual a 0,4 horas. Aí agora a gente vai e faz a conta. Ó. Velocidade média é a distância 800 dividido pelo tempo, 0,4. E aí vamos lembrar como é que a gente faz essa conta. Vamos lá. 800 dividido por 0,4. Quantas casas decimal tem do lado direito? Ó? Tem uma casa decimal aqui. Aqui no 800 não tem. Então eu vou ter que tirar essa casa decimal. Vou andar a vírgula uma vez para a direita. Aqui quando não aparece a vírgula, é porque está no final do último número, né? Para ela andar uma vez para a direita, vai ter que botar o quê? Um zero. Então essa conta, ela vira exatamente a mesma coisa que 8.000 dividido por 4. Aí a gente faz a conta agora, vamos lá. Por 8, né? Vai dar 2, então, menos 8, vai ficar 0. Tem mais 3 zeros. Abaixa ele direto e bota aqui, ó. Vai dar 2.000, né? Então, a nossa resposta já foi dada aqui, ó. Velocidade média vai ser 2.000. Em cima, qual é a unidade que a gente vai estar utilizando? Ó? A unidade vai ser quilômetro. E embaixo, qual vai ser a unidade? Hora, né? A gente achou aí 2.000 km por hora. Tranquilo? Vamos continuar aqui. Próximo exemplo. Ó, exemplo. Botei um desenhozinho aqui, ó. Às 8 horas tem um carrinho no quilômetro 300. Às 10 horas tem o mesmo carrinho no quilômetro 450. Determine a velocidade média do carro. Essa é uma situação que a posição importa, né? Então vamos lá. A velocidade média, ela não é ΔS dividido por ΔT? Vamos achar o ΔS e vamos achar o ΔT. O ΔS não é a variação da posição? É a posição final menos a posição inicial. Qual é a posição final? Quilômetro 450. Qual é a posição inicial? Quilômetro 300. Então vai ficar, ó, 450 menos 300. Então o ΔS vai ser 150 quilômetros. E quem vai ser o ΔT? ΔT é o tempo final menos tempo inicial. Quem é o tempo final? Ó? 10 horas. Quem é o tempo inicial? 8 horas. Então o ΔT vai ser 10 menos 8, 2 horas. Então a velocidade média vai ser 150 dividido por 2. 150 dividido por 2, 75 quilômetros por hora, né? Já estou usando em cima quilômetro, embaixo hora. Tranquilo? E aí que a gente vai ver a importância do ΔS, né? Andar para a direita é uma coisa, andar para a esquerda é outra coisa, né? A gente sabe disso, velocidade é uma grandeza vetorial. Então, ó, imagina que nessa situação, deixa eu abaixar aqui. Vamos lá. Um carro se encontrava no quilômetro 450 de uma estrada às 12 horas. Após 3 horas, o carro se encontrava no quilômetro 300. Determine sua velocidade média, né? Então vamos lá. O que é o quilômetro 450? Não é no início, às 12 horas? Então, ó, isso daqui vai ser o quê? Vai ser a posição inicial, né? 12 horas vai ser o quê? É o tempo inicial. Após 3 horas, o que é após 3 horas? Né? Depois de 3 horas, isso aqui foi o intervalo de tempo, já é o ΔT direto. Ó. O carro se encontrava no quilômetro 300. O que é o quilômetro 300? É a posição final. Determine a velocidade média. Vamos lá. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Quem é o ΔS? Posição final, 300, menos posição inicial, 450. E aí, ó, 300 menos 450 não dá, né? 450 é maior do que 300, então vai dar um número negativo. Vai dar menos 150 quilômetros, né? E o ΔT já foi dado, né? Foi 3 horas direto. Bom, qual vai ser a velocidade média? ΔS menos 150 dividido pelo ΔT, 3. Aí vamos lá fazer a conta. Dividir o número negativo por um positivo dá negativo. 150 dividido por 3 vai dar 50, né? Unidade, quilômetro por hora. Por que deu negativo aqui? Deu negativo porque esse foi o meio matemático de você trabalhar uma grandeza vetorial. Por enquanto é isso, né? Basicamente, ó, andar para a direita é uma coisa, andar para a esquerda é outra, né? E aí, quando você vai trabalhar
com posição, você sempre vai ter um referencial. Então olha aqui para a estrada, né? Vamos imaginar que aqui estava a estrada. Aqui é o quilômetro 300. Aí eu botei o quilômetro 450 para a direita. O que significa isso? Significa que o início da estrada é para cá, ó. 0. Né? Então, olha, o que é o quilômetro 300? É 300 quilômetros depois do início da estrada. O que é quilômetro 450? 450 quilômetros depois do início da estrada. Né? Quando um carro, por exemplo, ele vai de 300 até 450, ele aumentou 150. Quando ele vai do quilômetro 450 para 300, ele diminuiu 150. Né? Então, a gente coloca negativo e positivo por causa disso. Porque, por um lado, ele está ganhando posição, está aumentando. Por outro lado, ele vai estar diminuindo. Então, aqui ficou subentendido que para a direita foi positivo e para a esquerda é negativo. Então, nesse desenho aqui, né, significa o quê? Que andar para a direita é velocidade positiva, andar para a esquerda é velocidade negativa. Então, nesse exemplo aqui, o carro estava andando para a direita, porque é positivo. Nesse exemplo aqui, ele vai estar andando para a esquerda. Significa que é sempre isso? Sempre para a direita é positivo? Não. Eu poderia simplesmente virar aqui o desenho. Ó. Aqui ficaria o quê? Para a esquerda positivo e para a direita negativo. Tudo bem?